Vamos dar sequência, vamos começar a trabalhar em cima de uma capa de revista, né? Vamos fazer um projeto aí bacaninha. Vou criar aqui um novo, vou dar o nome para ele de capa de revista, lembrando que esse nome é só o nome em que ele vai ser salvo mesmo. Aqui vou usar a medida centímetro e vou fazer a capa de revista em uma folha A4, que seria o padrão para uma capa de revista. Então, altura 21 e a capa aqui com 29,7, a largura 21 e 29,7 na altura. Ok, se eu não tenho aqui, ó, né, eu até tenho alguns modelos. Eu teria aqui o padrão, né, para utilizar, onde eu tenho alguns modelos pré-definidos. Se eu quiser criar o meu modelo, eu não acho que eu não mostrei isso ainda, tem essa opção de salvar pré-definição. Então, clico em salvar pré-definição e coloco aqui, ó, por exemplo, A4, ok? Quando eu precisar, já fala que já tem, é verdade. Eu acho que eu fiz na primeira aula, não sei se eu mostrei. Então, A4 aqui, modelo, só para diferenciar. Vou dar um ok, ele vai deixar eu criar esse modelo. Quando eu clicar aqui, eu já tenho, né, o meu formato A4 modelo, ó. Então eu poderia criar outros projetos já com ele sem ter que ficar definindo aqui. Então isso é muito interessante e importante para vocês usarem aí. Vou dar um ok, ele vai gerar a minha área, Ctrl 0 para deixar ela ajustadinha aqui. Então dentro dessa área nós vamos criar o nosso projeto. Primeira coisa é puxar uma imagem aqui, ó, à direita, né, para a gente deixar bem bacana aqui. Então arquivo, abrir, vou abrir uma imagem aqui para a direita. A imagem que eu vou usar é nesse exercício capa de revista mesmo, inclusive é essa que nós usamos para o padrão onde está animais. Essa página está dentro lá, né, da nossa pasta. Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar. Vou voltar no arquivo capa de revista aqui, ó, e vou dar um Ctrl V para colar. Ele vai colar a imagem, só que repara como ela está imensa, né? Cada quadradinho daquele é um objeto grande desse aqui. Vou dar um Ctrl Z para que seja desfeito. Então, antes de trazer para cá, eu vou diminuir essa imagem. Ctrl D de dado para cancelar a seleção. Para diminuir imagem, menu imagem, tamanho da imagem. Eu vou reduzir essa imagem, em vez de trabalhar com unidade em pixel, eu vou deixar aqui restringir proporções, vou colocar porcentagem e vou reduzir ela a 8% do tamanho atual dela. Então vou diminuir ela aí mais que 10 vezes. Ctrl A para selecionar, Ctrl C, clico aqui em capa de revista, Ctrl V para colar. Olha como já diminuiu bastante, está num tamanho bem melhorzinho. Vou posicionar ela aqui ao canto, ó, e vou dar um Ctrl T para redimensionar. Vou puxar as alças aqui. Se ele mostrar distorcido, não tem problema. Quando você confirmar, ele vai voltar a qualidade ótima da imagem ali, ó. Então beleza, ficou certinho aqui. Essa imagem eu vou dar o nome para ela de animais, essa camada. Animais ESC. Epa, tá difícil. Animais ESC. Ok, à esquerda. Ctrl J para duplicar. Vou arrastar ela aqui para a direita só para a gente fazer uma máscarazinha básica aqui, que é uma coisa bem interessante para imagens. Animais, direita, o nome dessa camada. Então, duplo clique, se você der um duplo clique no local errado, ele vai abrir esse painel de estilo de camada. O duplo clique deve ser dado exatamente em cima do nome dela, animais direita. Ok. Vou fazer o seguinte, aqui eu vou criar um texto para servir como máscara. Esse texto vai ficar abaixo dessa área direita da minha capa. Então, a ferramenta texto, já mostrei algumas aulas aí sobre ela. Vou dar um clique aqui para que eu possa gerar um texto e fazer aí, né, a minha máscara de texto. A fonte que eu vou estar usando é a fonte Arial. No padrão, aqui Black, então aqui onde está regular eu posso escolher algumas alterações e variações para ela, então Arial Black para ficar bem intensa mesmo, e um tamanho aqui inicial de 72 pixels. Com todas as letras maiúsculas eu vou digitar Pantanal, não me importando com a cor do texto, pois esse preenchimento dele eu quero que fique essa imagem. Isso vai ser a máscara que eu vou criar. Eu posso fazer esse texto aqui, ó, girar, né? Então eu vou girar ele aqui em editar transformação, eu quero ele deitado ali, vou girar ele 90 graus horário. Eu poderia também criar, eu vou até apagar ele para que a gente possa fazer de um outro jeito, que vai ficar um pouco melhor, um texto na vertical, botão direito, ferramenta texto vertical, e vou criar com ela. Fica um pouco melhor porque ele já fica posicionado nessa direção. Mas façam aí também da forma que vocês acharem melhor, né, para o projeto aí de vocês. Então vou dar um clique e vou digitar aqui Pantanal. Olha a forma que o texto fica disposto. Bacana. Coloco o P mais ou menos aqui ao início da segunda letra. E o L eu vou deixar para que eu tenha espaço depois. Um pouquinho aqui para cima. Pegando até a penúltima imagem apenas. Vou aumentar um tiquinho aos lados aqui para deixar um pouquinho mais gordinho o texto. Ok. E vou dar Enter. Perfeito. O que eu vou precisar de fazer para criar a máscara é o seguinte. Essa camada do texto tem que ficar abaixo da camada animais. Ok. Quando eu arrastar eu não passo a não ver mais ela. Certo, ela está embaixo ali, não vai aparecer. Eu clico na camada de animais, camada, criar máscara de corte. Se o seu não funcionar, é porque você não clicou na camada de animais e não tem essa imagem abaixo. Quando eu crio uma máscara, o objeto que está passando
embaixo aqui, ó, ele é exibido apenas na parte onde funciona a máscara. A máscara é minha imagem animais direita, e o objeto que está recebendo ela é o Pantanal. Então, o objeto acima só vai ser apresentado aonde tiver o objeto abaixo. Em aulas mais avançadas, nós vamos mexer mais com máscaras, vocês vão entender aí a finalidade das máscaras de uma forma mais simples. Próxima aula, então, a gente dá continuidade.